oração e você vai orar agora. Você vai pedir a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para aprender a palavra hoje, viu? Hoje eu tenho uma direção de ensinar a palavra, mas para você aprender aquilo que eu vou ensinar com a sua mente natural, você não vai conseguir compreender. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo. Coloque no seu coração de você ouvir essa palavra. Você que está aqui essa noite. Coloque no seu coração. Eu não vim aqui para assistir, eu vim aqui para receber. Eu vim aqui para receber. Tudo que tiver para ser falado, eu quero receber, Senhor. Eu quero aprender. Porque aquele que tem sede, Deus ele sacia a sede daquele que tem sede. Se você tiver sede mesmo e desejo, aquilo que eu falar, o Espírito Santo vai fazer com que você compreenda. E vai ser fácil. Isso, como foi dito aqui, a irmã Aparecida, muito usada por Deus, que a palavra vai salvar vida. Essa palavra vai salvar vidas. Vai salvar vidas. Escuta o que eu estou dizendo, vai salvar vidas. Então diga: Espírito Santo, me ajude a compreender a santa palavra de Deus. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa entendê-la. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Abra o meu coração para receber a santa palavra de Deus. Repreendo todo mal, todo pensamento negativo, todo espírito contrário, todo incômodo. Declaro em nome de Jesus que esse ambiente está cercado pelos anjos de Deus. Mal nenhum sucederá sobre a minha vida, praga nenhuma chegará na minha casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu consagro esse ambiente ao Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma boa noite a seu vizinho. Diga: seja bem-vindo, meu querido. Se prepare para aprender a palavra. Agradeço ao pessoal do louvor, pode sentar. Para que a gravação fique bem legal, antes pode mutar os instrumentos, que aí fica bem legalzinho a gravação. A gravação é muito importante, viu? Nós temos um canal do YouTube, Verbo da Vida Itapetim. Quem já se inscreveu lá no canal? Quem não se inscreveu, se inscreve lá no canal do YouTube, Verbo da Vida. Estou criando também outro canal. Esse canal específico é Cristo aquele que cura, só para trazer palavra específica para pessoas que estão sofrendo com doenças. Então eu sei que é um canal que vai crescer muito, porque vai ajudar essa classe de pessoas. Na hora certa eu vou estar expondo. Mas enquanto esse canal não está exposto, você pode se inscrever no canal Verbo da Vida e acompanhar lá as mensagens, tudo que é postado. Amém? Amém, igreja? Eu quero que você seja bastante participativo no culto, tá bom? Quero agradecer pelos visitantes. Nós oramos hoje aqui, Anderson, eu convidei Anderson para orar junto comigo, ele ficou orando na parte de baixo e eu orando lá na parte de cima. Eu vim de 1 hora mais ou menos, fiquei trancado ali. Quando foi 4 horas eu desci, antes veio orar de 2 horas aqui, antes ficou orando aqui, passei um tempinho orando com ele e fui descansar. Esse lugar então está um lugar ungido e um lugar abençoado. A unção do Espírito Santo está aqui. Nenhuma doença pode ficar no seu corpo. Você crê nisso? Amém. Nenhuma enfermidade pode ficar no seu corpo. Amém? E nenhum espírito maligno pode ficar aqui dentro. Ele não aguenta a presença do Espírito Santo. Tá certo? Essa palavra ela é libertadora, irmão, que eu vou falar. Eu vou continuar ministrando o que eu ministrei domingo. Deus
tomou toda a direção do culto de domingo, não, perdão, do culto de quinta. Eu ia ministrar uma coisa e Deus mudou completamente. E eu comecei a falar sobre o novo nascimento. E eu fiz uma pergunta no começo do culto, Deus mudou na hora a mensagem. Eu estava com a mensagem pronta. E quando eu estava ali, o Senhor falou no meu coração para eu ensinar sobre novo nascimento. E Deus disse assim: pergunte à igreja quantas pessoas têm certeza da sua salvação. E eu fiz essa pergunta e eu acredito que umas 20 pessoas não tinham certeza da sua salvação. Ou seja, se elas morressem naquele mesmo dia, elas estavam indo para o inferno. E eu fui explicar direitinho que dúvida é pecado. Então a gente não pode ter dúvida. A própria palavra de Deus diz assim, um versículo bíblico, eu notei aí. Nós já vamos começando lendo a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia? E eu notei um versículo aqui. Eu estou com muito versículo, então você tem que ter paciência aí, tá certo? Para eu procurar os versículos aqui, porque eu deixei separado para me ajudar. Hebreus 10, 38. Então, dúvida não combina com fé, e dúvida é uma coisa muito perigosa. Tanto que eu digo assim, meu irmão, se você for fazer alguma coisa, uma viagem, qualquer coisa que você for fazer na vida, se você tiver com dúvida, não faça, porque dúvida é pecado. Então, se está com dúvida, é melhor ficar parado e esperar Deus agir, dar a direção. Então, você não pode ter dúvida da sua salvação. Se tiver dúvida, você morrer, você vai para o inferno. É perigoso. Então, isso é uma coisa muito importante eu falar isso aqui. Eu não posso deixar pessoas sentadas aqui e vindo para a igreja com dúvida da sua salvação. Isso não pode acontecer. Porque se você morrer, você vai para o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. Inclusive, ele cita lá em Lucas capítulo 16, de um homem chamado Lázaro, que morreu crendo nas promessas e foi salvo. E fala também de um homem rico, ele foi para o inferno, não porque ele era rico, mas porque ele morreu com a incredulidade. E é um relato bíblico, não é uma história de carochinha, não é uma... É uma verdade, quem falou foi Jesus. Jesus disse que esse homem rico, ele clamava no inferno o espírito dele, pedindo para que fosse tirado daquele lugar, mas não podia mais sair. Porque uma vez que você for para o inferno, meu irmão, não adianta nem reza braba, nem nada mais. A oportunidade está enquanto está em vida. Isso é a Bíblia que ensina isso. Então esse homem pediu para, pelo menos, que alguém ressuscitasse e fosse avisar aos parentes dele para que eles não fossem para aquele lugar, porque o inferno é um lugar de tormento, irmão. Jesus falava sobre o inferno, Jesus citava sobre o inferno, há muitas passagens bíblicas sobre o inferno, assim como há passagens bíblicas sobre o céu, há passagens bíblicas sobre o inferno. Jesus citava, então é um assunto muito que a gente tem que estar bastante atento. E esse homem pediu para que alguém ressuscitasse e fosse avisar. Mas não obteve a resposta. Deus não permitiu que ninguém ressuscitasse para comunicar. E na palavra, lá em Lucas, capítulo 16, diz assim, que ele ouça os profetas. Então, irmão, nós temos os profetas hoje aqui na terra. Nós temos os homens de Deus para ouvir, e a gente não pode fechar os ouvidos para aquilo que o Senhor está falando. Amém? Isso diz respeito à sua salvação, à sua alma. A coisa mais importante que você tem na vida é a sua alma. Se você perder, já era. O diabo está babando por conseguir a sua alma. Ele deseja a sua alma. Ele quer a sua alma. Você está entendendo? Então, presta bastante atenção no que vai ser ensinado, para que você não venha perder a sua alma para o diabo. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 38, mas o justo, eu não sei se está a mesma versão, mas vai estar aí na tela, diz assim, coloca aí, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A Bíblia diz que o justo viverá de quê? De fé. E se retroceder? Deus não pode se agradar.
Então Deus não vai agradar de uma pessoa que está em dúvida. Deus agrada de uma pessoa que está com certeza. Então eu falei na semana passada como era que a salvação acontecia. É simples, é fácil, é uma transformação, é algo espiritual. A salvação, irmão, acontece que nós chamamos da recriação. Nós podemos chamar também de novo nascimento. Fiz até algumas comparações. Quem estava no culto de quinta aprendeu. Quem não estava pode escutar lá no YouTube. Essa transformação, ou seja, essa recriação, ela não acontece no ser exterior, no corpo. Ela acontece dentro do espírito. Pastor, isso é real mesmo? É real, irmão. Jesus falou isso para Nicodemos. Jesus disse em João 3,3, coloca aí na tela, eu gosto de comprovar biblicamente o que eu estou falando. Jesus disse para um homem religioso, um homem conhecido, um homem que todo mundo poderia olhar para ele e dizer, aquele cara ali ele se salva, porque pensa num cara bom. Mas Jesus disse para ele assim, Jesus cita esse texto e diz assim, em resposta Jesus declarou a Nicodemos, vamos ler o 1, 2 e o 3? Tem problema não, nós lemos quinta, mas nós lemos de novo. Amém? Que você fica feliz? Lê junto comigo. Ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era uma autoridade. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e milagres que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Isso era ele dialogando com Jesus e disse, rapaz, você é um homem de Deus, porque os milagres que acontecem na sua vida são tremendos. Aí Jesus, eu acho que ele estava querendo encher a bola de Jesus, mas Jesus ele é seco. Ele fala a verdade, mesmo que doa. Pode ser o religioso, pode ser quem for. Eu queria que você saísse daqui com essa convicção, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Se você achar que a religião vai salvar, você vai para o inferno. Então é perigoso você pensar nisso. Jesus disse a Nicodemos no versículo 3, leia em voz alta, todo mundo, já. Que Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu falei quinta-feira, eu expliquei quinta-feira, como acontecia esse novo nascimento. Esse novo nascimento acontece quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus. Naquele momento que ele entrega de coração, quando há um arrependimento, tem que ter arrependimento. Eu também notei alguns versículos sobre arrependimento, que eu acho bastante importante eu ler, pelo menos alguns deles. Deixa eu só procurar aqui, bem rapidinho. Olha, esse aqui, meu Deus, Atos 3,19. Olha o que a palavra de Deus diz. É uma mensagem direta, irmão, no nosso coração. Uma mensagem direta. Depois nós voltamos para esse texto. Diz assim, olha, vamos ler junto, todo mundo. Já, eu quero que você leia para você participar. Arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, para que você venha ter essa recriação dentro de você, é necessário haver um arrependimento. Agora é um arrependimento genuíno, irmão. É aquela decisão que você diz assim, rapaz, eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais essa vida. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Esse negócio de dizer, crente, todo mundo mente. Deixa eu dizer uma coisa, só se for você, porque eu não. Porque uma vez que eu decidi servir a Deus, eu decidi para servir de verdade. Isso é arrependimento genuíno. Quando há um arrependimento genuíno, você abriu o seu coração. Quando a gente diz coração, não estou falando do coração físico. Estou falando do espírito humano. Quem sabia que é um espírito aqui? Quando há um arrependimento genuíno, que você confessa Jesus como seu Senhor, Deus sopra do céu o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo dele vem para dentro do seu espírito e recria o seu espírito. Você passa a ser uma nova criatura. Quer dizer, a aparência exterior é a mesma, mas dentro de você é uma pessoa totalmente diferente.
A pessoa recriada não deseja mais praticar o pecado. Ela pode até escorregar, ela pode até falhar, porque acontece, às vezes, acaba fala uma bobagem, às vezes o cara se altera, alguma coisa acontece. Não estou dizendo que pode no sentido que é obrigado, estou dizendo que às vezes escorrega, mas ela não deseja mais viver no pecado. E por que ela não deseja mais viver no pecado? Porque ela decidiu entregar a sua vida ao Senhor. E quando ela decidiu, o Espírito Santo soprou dentro dela e recriou o espírito humano, fazendo com essa pessoa uma nova natureza, uma nova pessoa. É por isso que as pessoas às vezes veem uma pessoa que vivia de uma forma completamente errada lá fora. E de repente ela vai para a igreja e num culto ela entrega a sua vida a Jesus. E quando passa 2, 3 meses a pessoa olha e diz, rapaz, fulano mudou. Rapaz, a vida dele está bonita demais. Ele mudou mesmo, ali mudou de verdade. Ali é um cristão verdadeiro. Por quê? Porque o Espírito Santo transformou o espírito dele. E ele teve força para não viver mais na prática do pecado. Amém? Naquele momento que o Espírito Santo mudou ele por dentro, o que é que aconteceu? Diga, o que aconteceu, pastor? Ele foi recriado, ele passou a ser uma nova criatura em Deus. Amém? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas pessoas no culto passado, que estavam com dúvida, levantaram a sua mão e vieram à frente, para ter certeza da sua salvação. Mas deixa eu perguntar, não precisa me responder. Você, quando voltou a sentar aí, no canto que você está sentado, ou quando você saiu daqui, você consegue ter certeza que você foi alcançado? Você consegue ter certeza que seu espírito foi salvo? É outra pergunta que eu quero te fazer. Porque as pessoas às vezes vêm à frente, mas saem com a mesma dúvida, sai com aquelas indagações, tipo dizendo assim, se Deus quiser, Ele me salva. Se for vontade de Deus, Ele que sabe. Aí eu te pergunto, você está em fé ou está em incredulidade? Hã? Porque você precisa ter certeza. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não estou querendo ser arrogante, eu não estou querendo ser mais do que ninguém. Mas se eu cair duro hoje, eu sei que meu espírito só para o Senhor. Por quê? Porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho uma convicção. Eu passei muito tempo com Daniel sem saber. Muitos anos eu me converti. Quando eu me converti ao Senhor, eu sabia que eu tinha certeza dentro de mim. Eu não tinha nem esse ensino que eu tenho aqui, que vocês estão recebendo. Mas eu tinha certeza que eu tinha a minha salvação. Eu tinha certeza que meu nome estava escrito no livro da vida. Porque havia uma convicção dentro. Se dia que chegasse para mim, deixa de conversa fiada, rapaz. Não existe isso não, tu estás salvo, nada, estás querendo ser mais do que os outros, eu só ia rir da cara dele. Porque a certeza está dentro, ninguém tira. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Daniel também passou muito tempo sem certeza da sua salvação. E por que Daniel não tinha certeza? Talvez ela tivesse tido um encontro com Deus, talvez ela tivesse sido nascida de novo. Mas a falta de conhecimento estava fazendo ela perecer. E o diabo estava roubando a salvação dela. Certo dia eu estava em casa e tinha um senhor lá em casa e ele perguntou se Daniel tinha certeza da salvação. E nós sentados, eu bem alegre, né, esperando Daniel dizer, tem mesmo? Aí Daniel disse, tem não. Eu digo, oxente. Casado com uma mulher sem certeza da sua salvação. Brincadeira, né? Só brincando. Mas eu olhei assim, tive aquela surpresa. Eu olhei para ela, eu disse, meu Deus, por que tu não me disseste? Porque se tu tivesse me dito, eu tinha te explicado e tu ia ter certeza da tua salvação. Ou você acha que se você morrer com dúvida, você vai para o céu? Irmão, tudo acontece pela fé, meu irmão. A sua salvação é pela fé. A Bíblia diz também, volta aquele versículo de Hebreus que eu citei. Volta o mesmo versículo, Hebreus 10, 38. Lê em voz alta. Hebreus 10, 38. Lê em voz alta, todo mundo. Viverá pela fé. Você tem que viver de quê? Pela fé. Aí qual é a sua fé? Eu ensino que você tem que crer que você é curado. Por mais que o diabo tente colocar uma doença em você, o diabo
o diabo atacou o nosso supervisor Rosilon com câncer. Em 2018. Ele, na hora, as emoções dele ficaram abaladas. Ele contou o testemunho dele, onde eu saí impactado. As emoções, ele disse que chorou, mas ele tinha uma decisão. Ou ele cria que Jesus levou as enfermidades dele, ou ele ficava depressivo, se entregava e morria. Ele decidiu acreditar na palavra. Passou 2018, eu não sei se foi 2018 mesmo, foi 2018? 2018 foi curado. A cura se estabeleceu no corpo dele. Foi para 2020, o que é que aconteceu? O diabo vem com outro ataque sobre o corpo dele e diz que ele está com câncer. O médico diz que ele está com câncer, o câncer voltou. Novamente ele é surpreendido. Aí ele ficou triste novamente, mas depois ele para e repensa, ele diz, Senhor, não tem mais o que fazer, só o Senhor agora. Ou eu acredito na palavra, ou então ele decidiu acreditar. Por quê? Diga comigo, porque o justo vive pela fé. Agora olha para seu irmão e diga, você tem que viver pela fé. Diga, crente é doido. Crente tem que bater o martelo e dizer, eu sou curado, eu sou salvo em Cristo Jesus. O diabo vai dizer que você está doente. Ele vai mostrar a realidade de doença no seu corpo. Aí você vai concordar com o diabo? O câncer voltou e o Rosilon, ele botou na cabeça, sou curado. Porque a palavra de Deus diz. Irmão, ele começou a fazer uns processos de tratamento. Vai olhar para Rosilon, olha a foto. Ninguém no mundo diz que esse homem está passando por essa provação. Nem o cabelo da cabeça dele caiu. A médica chegou para ele contando, rapaz, foi massa demais. A médica chegou para ele e disse assim, Rosilon, você eu não entendo, você não tem nem cara de doente, você tem que ficar com cara de doente. Ela queria que ele ficasse com cara de doente. Ele disse, você não me ensina. Ela queria que ele aceitasse aquela situação, mas ele disse, eu não aceito. Se você me desse 1 milhão, eu aceitava. Agora aceitar a doença, eu não aceito, não. Amém? Diga glória a Deus. Diga, isso é fé. Então o justo viverá pela fé. Aí se eu te perguntar, você vem aqui na frente, você lê esse versículo aqui, abre aí a Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10. Agora presta atenção, pelo amor de Deus, eu não quero que você saia daqui com dúvida não, viu? Quero que você saia daqui com certeza da sua salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, eu estou dizendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de quem? Deus. É minha palavra? Não. É a de quem? Deus. Deixa eu te perguntar, se a Bíblia falar, é a mesma coisa de Deus falando? Se Deus se manifestasse aqui para Tiago e citasse, se desse uma palavra para ele, era Deus falando. Se Roberto chegar com a palavra e citar uma palavra dele, é Deus falando? Não é a palavra dele? Então você pode acreditar na palavra dele. A palavra dele diz se você confessar com a sua boca. Quem tem boca aqui? Graças a Deus todo mundo tem boca, não tem? Se você não tivesse boca, estava ferrado. Mas podia confessar com o coração. Mas a Bíblia diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o quê? E crê em seu coração. Quem tem coração? É coração físico não, o espírito humano. Crê com o coração. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de espírito humano. O amargo, o seu ser principal. Amém? Se você crê com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás? Serás? A palavra está dizendo o quê? Serás? Aí se eu chegasse para você e fizesse uma pergunta para você, você entregou sua vida a Jesus, levantou a mão, você se arrependeu dos seus pecados, e eu te dissesse, você crê que você é salvo? Aí você diria o quê? Não, acredito não, se Deus é que sabe. Mas rapaz, ele não está acabando de dizer aqui que você é salvo? Olha para você, irmão, não teme com a palavra não. Aceite a palavra. Aceite, meu irmão. Vai deixar o diabo roubar a sua salvação?
Se a palavra diz que se eu aceitá-lo como único e suficiente Salvador e me arrepender, agora se eu me arrepender, se eu crer com o coração, e se eu me arrepender, tem que haver arrependimento. Se não há crença com o coração, se não há arrependimento, não há acordo. É igual uma Aparecida, citou 2 versículos. Você quer usufruir o versículo 10, ela disse, mas tem que passar pelo 9. Né? Você quer usufruir essa palavra salva aqui, ó, não quer? Quem quer usufruir? Mas você tem que passar pelo arrependimento e pela crença do coração. Mas se eu estou dizendo, irmão, que isso aqui vai salvar seu espírito do inferno, você não quer se arrepender, não? Quem quer se arrepender aqui? Graças a Deus, acho que 15 pessoas quis. Mas acho que daqui para o final, eu acho que eu vou convencer o resto. Se você quiser, e você deseja, a Bíblia diz, se quiser, está escrito lá em Isaías. Cadê Raquel? Está aí? Se quiseres e mesmo que eu não me lembro o lugar, mas eu tenho um versículo dentro de mim. Se quiserdes, eita glória, e obedecerdes, se quiser me ouvirdes e obedecerdes, comerei o melhor dessa terra. Amém? 1,19. Se quiser, se me ouvir e se me obedecer. Você tem que querer, amém? Você tem que ouvir e você tem que obedecer. Aí o resto é o quê? Vai comer o melhor da terra. Glória a Deus! Olha para seu irmão e diga, por isso que Deus quer que você prospere. Por isso que Deus quer que você coma o melhor. Por isso que Deus quer que você ande em saúde. Por isso que Deus quer que você tenha sucesso. Tem que querer, ouvir e obedecer. Ele botou não foi? Se quiser me ouvir, comerei o melhor dessa terra. Glória a Deus. Quem quer? Dá um glória a Deus bem forte aí. Então acabei de dizer, Romanos capítulo 10, versículo, volta lá para o versículo. Romanos capítulo 10, nós estamos meditando na palavra. Quem está aprendendo? A palavra diz, né, versículo 9, né? Diz, vamos ler todo mundo junto novamente. Eu quero, fala pastor, fala, vai entrar no coração. Já, leia todo mundo. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Meu Deus, como é fácil crer com o coração e confessar que Jesus ressuscitou dos mortos. E tem que haver arrependimento, como eu pedi para abrir o texto de Atos 13, 39. É versículo em cima de versículo, quem gosta? 13, não, é Atos 13, 39. Irmão, talvez você diga, mas eu queria tanto que o pastor pregasse aqui bem ligeiro, correndo. Eu pensando nisso hoje, Deus disse assim, do jeito que você está pregando, a igreja está crescendo. Não muda não. Eu não vou mudar para agradar ninguém não. Eu vou continuar na mesma pegada. Quando eu recebo convite para ir para os cantos, aí o pipoco acontece. Aqui também vai acontecer pipoco também. Mas eu estou estruturando a igreja. Amém? Estou estruturando a sua vida para você ter certeza da sua salvação. Olha o que a Bíblia diz em Atos 3,39. Vamos ler todo mundo. 3,39. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais que vocês não pudestem ser justificados pela lei de Moisés. Sabe por que muitas pessoas elas não conseguem acreditar? Porque elas acham que não merecem. Rapaz, deixa eu te dizer abertamente, tu não merece mesmo não. Pode ficar conformado, tu não merece não. Mas foi a misericórdia de Deus, irmão, que te alcançou. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que a gente fôssemos ricos. Ricos na graça, ricos em tudo, na saúde, em tudo. Ele nos substituiu. Amém? Acabei de ler aqui em Atos, capítulo 13, 39.
A salvação, deixa eu te dizer, a salvação não é porque você merece. Não é porque você merece, mas foi porque Ele quis. Não é um mérito teu, mas Ele quis dessa forma. Por isso que eu li Atos 13, eu ia ler Atos, era outro. Mas já que eu cheguei aqui, eu vou ler, continuar. Atos 13, 39. Por meio dele. Dele quem? De Jesus. Diga, de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, né? Todo aquele que crê é o quê? Justificado. Certa vez eu fui conversar com uma senhora e eu disse assim, você é justa? Ela disse, não. Ela era crente, ela tinha nascido de novo, ela tinha aceitado Jesus Cristo, ela tinha se arrependido. Eu disse, você é justa? Ela disse, não, pastor, não sou justa não. Se eu lhe provar biblicamente que você é justa. Aí ela ficou assim, grelou o olho, né? E eu disse, eu vou te mostrar agora na Bíblia. Vou fazer isso com essa mesma coisa que eu vou fazer, que eu fiz com ela, eu vou fazer com vocês. Amém? Aí eu comecei a abrir alguns textos na Bíblia. Glória a Deus, é porque é muito versículo aqui, eu fico meio perdido. Segura aí, viu? Glória a Deus. Você está aprendendo? Amém. Diga lá. Amém. Eu já sei aqui, vou abrir outro canto aqui que é mais fácil. Glória a Deus. Deus é bom, diga Deus é bom. Pronto, vamos ler novamente. Abra aí em Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 3, 24. 3, 24. Abriu, mas antes, deixa aí, vamos terminar de ler Atos 13, 39, aí nós vamos para Romanos. Melhor do que eu pular. É melhor mastigar esse versículo. Por meio dele, 3:39. Lê aqui junto comigo. Presta atenção. Por meio dele. Dele de quem? De Jesus. Todo que crê é justificado. Quem é que crê? Amém. Quem é que crê nele? Amém. Se você crê, você é o quê? Se você é justificado, você é o quê? Justo. Mas por que você foi justificado? Diga, por causa de Jesus. Amém? Lembre-se, nunca você vai ser perfeito. Sempre você vai falhar. Amém? Sempre a gente falha. Mas há uma diferença daquele que vive na prática do pecado para aquele que falha por um acontecimento. Então, resumindo, ninguém merecia receber salvação. Mas por causa de Jesus, nós fomos justificados. E se eu sou justificado, automaticamente eu sou o quê? Diga, salvo. Agora olha para seu irmão e diga, você consegue acreditar que você é salvo? Não porque você merece, mas porque Ele quis te justificar. Amém? Não é isso que o versículo está dizendo? Por meio dele, aquele que crê é justificado. De todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Você não podia ser justificado. Você não conseguiu ser perfeito. Mas por causa de Jesus eu fui justificado. Por causa de Jesus, levante a mão, diga, por causa de Jesus, o meu nome está escrito lá no livro da vida. Diga, por causa de Jesus, eu vou herdar a salvação da minha alma. Então se alguém chegar para mim tentando colocar dúvida, eu vou rir. Rapaz, tu não tira o que está dentro de mim não, porque eu tenho convicção. Amém? Por que eu tenho convicção? Porque eu aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aconteceu algo dentro de mim, Ele mudou, Ele me recriou e o meu nome foi escrito no livro da vida. Não porque eu mereço, mas foi porque Ele quis que fosse assim. Romanos 3:24 também diz assim, olha, bem rápido, lê aqui junto comigo. Todo mundo, eu quero todo mundo lendo. Todo mundo. Sendo justificado gratuitamente. Olha para seu irmão e diga, ô abençoado. É de graça. É de graça.
Porque você fica dizendo, se Deus quiser, Ele vai me salvar. Mas Ele não está dizendo, se tu crer, será salvo. Não, mas Ele que sabe, Ele já está dizendo aqui. Ele está dizendo na palavra. Deixa de ser teimoso. Deixa de teimar com a palavra de Deus. Receba a dádiva de Deus. Receba o presente de Deus. Confie na palavra de Deus. Você não pode sair. Eu fiquei preocupado, irmão. Eu fiquei preocupado quando o Espírito Santo disse para mim. Eu ia pregar uma coisa que o Espírito Santo disse. Fale sobre salvação. Pergunte. O Espírito Santo me disse, quinta-feira. Pergunte quantas pessoas têm certeza da sua salvação. Aqui encheu, irmão. Então eu fiquei preocupado, meu Deus, se essas pessoas morrerem hoje, elas vão para o inferno, porque elas estão em dúvida. Aí falei sobre salvação, o Espírito Santo disse, agora você precisa falar para elas entenderem que elas foram justificadas em Cristo. Entendeu? É como se fosse mais ou menos assim, cadê meu ator? David? Diego, segundo ator. Diego é Deus, fica lá, Deus. Lá, com o braço aberto. Amém. David é o pecador. Diego é Deus. Quem é Jesus? Tiago é Jesus, chega aí. Jesus está aqui, ó. Jesus está por trás de David. Abre o braço também. Mas por que Jesus está por trás? Porque David não reconhece Jesus como Senhor, não quer receber a salvação. O pecado dele está imputado, os pecados dele estão imputados. Vire para Deus. Vire para Deus. Os pecados dele, até Deus está com medo dele. Não, mas sem brincadeira, a primeira vez que eu vi David, eu tive medo. Misericórdia. Eu fui na casa da irmã Lourdinha tomar um café, rapaz. Quando eu desci da moto, eu me assustei. Eu não sei o que diabo era aquilo que ele usava na orelha, uns brincos redondos que furados, era um monte de cor no nariz. Quando eu saí, eu pensei que era o cão encarnado. O medo da desgraça que eu tive. Rapaz, Deus pegou esse homem de jeito, vai, salvou ele. É porque eu digo isso para que Deus seja glorificado, mas mais uma vez ele chegou para mim, ele disse, pastor, eu estou com muito pensamento ruim na cabeça. Aí ele disse isso para mim, eu disse, tá certo, deixa eu pegar. Quando ele chegou na igreja que eu botei a mão, ele caiu igual uma serpente, endemoniado. Tu lembra? Lembra não que estava endemoniado, não era? Agora o que eu achei mais bonito, agora pensa num demônio valente, ele ficava assim, ó, igual uma cobra se torcendo. Mas esse demônio foi expulso da vida dele só uma vez. Nunca mais voltou para a vida dele. Sabe por que nunca mais voltou? Porque ele entregou a vida a Jesus. Então, os pecados estavam nele. Não tinha, olha, não tinha alguém para defendê-lo. Mas um dia ele aceitou Jesus. Sabe o que foi que Jesus fez? Vem cá. Cobre agora. Vem para cá. Eu não sei se você está entendendo. Mas Jesus se tornou injusto para justificar ele. Por que Jesus se tornou injusto? Porque ele não levou os nossos pecados lá na cruz? Quem está entendendo da glória a Deus? Agora Deus, quando olha para David, ele não consegue ver David com os defeitos. Ele vê Jesus na vida de David. O sangue de Jesus purifica a vida de David. Agora olha para seu irmão, aponta o dedo profético. Diga, o sangue de Jesus purifica você. Diga, Deus está te justificando por causa do sangue de Jesus. Diga, não é porque você merece, é por causa do sangue. Sangue! Aleluia! Até um louvor, né? Pode sentar. Teu sangue. Sabe, Bruno? Teclado? Sabe, não? Vai lá, pai. Para animar a igreja. Quem está feliz aí? Rapaz, um culto desse é melhor do que o Fantástico. É verdade. Irmão, quando no começo da pandemia, que eu fui assistindo Fantástico demais. Lá assistindo, com o olho grelado assim, né? Porque era muita informação negativa.
Não, não, era o Fantástico, não me lembro mais não. Acho que era o Fantástico. Foi. Começo da pandemia. Todo mundo em casa, ninguém podia sair. Você sabia que nos países, Rosilon dizendo lá, acho que foi Rosilon, foi Diego, que ele disse, nos países que quando dão a notícia, ó, tantos curados, tantos vacinados, aí a última notícia que dá é os mortos. Aqueles países, as pessoas têm uma resistência maior, é difícil morrer. Mas aqui no Brasil, quando o cara assiste a Globo, eles vão começar logo dizendo, tantos morreram, a doença é terrível. Aí o cara já fica com morte de medo. Rapaz, quando só voltando aqui bem rapidinho, quando eu estava assistindo Fantástico, ele deu tanta notícia ruim, eu estava sentado, não tinha ninguém em casa, misericórdia. Acho que o menino estava lá para dentro, Daniel. Sem perceber, eu fui pegar, eu não tinha ninguém, não tinha nem para que eu fazer isso. Eles falando do coronavírus, eu saía do meu sofá e vinha meter álcool na mão. Era um medo terrível, não era? Irmão, ninguém aqui dentro morreu de Covid, não. Nem vai morrer. No nome de Jesus, nem vai morrer. Por causa da palavra que a gente prega. Levanta essa palavra, diga, essa palavra é viva. Diga, essa palavra tem poder. Diga, essa palavra tem poder. Ela é viva. Amém? Então não é por causa que você merece, irmão. Se fosse por causa que você merece, todo mundo estava ferrado, irmão. Todo mundo estava ferrado, essa era a verdade. Porque não tem ninguém perfeito. A gente sempre falha, com uma coisinha ou outra, mas falha. Claro que tem pecados de nível de gravidade maior. Mas a gente precisa do sangue de Jesus para ser justificado. Foi isso que eu acabei de ler aqui. Romanos 3, versículo 24 também testifica. Foi o que a gente leu. Vamos ler novamente? Sendo, todo mundo, quero vir toda a igreja, já. Sendo justificado gratuitamente. Eita glória, gratuito. Você não está pagando, você não precisa pagar, você precisa crer, você precisa receber, é de graça, não é difícil não, irmão. É porque é difícil, não, só se for para tu, para mim não é não. Eu não quero mais viver na prática do pecado. Eu posso até falhar, mas eu vou dizer, Senhor, me perdoa, eu falhei, e Ele vai e me perdoa, mas já é de graça, eu recebi de graça, gratuitamente, sou justificado pelo sangue do Cordeiro, o diabo não tira isso de mim. Pode mangar de mim, pode dizer que eu sou besta, mas não tira isso de mim. Eu sou justificado em Cristo, por causa do sangue de Jesus. Gratuitamente. Por sua graça é o quê? De graça. Não, vamos ler junto? Vamos? Já. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, por causa de Jesus, oh glória. Por isso que Ele é o meu Salvador. Jesus é o seu Salvador? Ele é o meu Senhor, meu irmão. Por isso que eu não tenho vergonha dEle. Tem gente que fica com vergonha dEle, da palavra. Os crentes ficam gritando, uns bode. Meu irmão, eu prefiro gritar e ir para o céu. Pode me chamar de bode. Mas meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Você sabia que tem um livro chamado Livro da Vida? Quem sabia? Está escrito, a Bíblia diz, um livro da vida. Amém? Você pensa que os anjos de Deus não estão trabalhando? Não, isso não é história de carochinha não, irmão. Quando uma pessoa se salva, os anjos de Deus estão fazendo as anotações, o livro da vida. A Bíblia diz que há festa no céu. Isso é verdade. Fui expulsar um demônio lá em São Vicente. Quando eu cheguei lá perto do cabo, o cabo brabo, né? Ele estava quietinho sentado lá. Quando eu entrei dentro da casa, né? Comecei a pregar a palavra, aí ele se manifestou. Eu falando lá, aí ele se manifestou. Na hora eu tive um susto, eu não vou mentir. Porque ele se manifestou, ele estava assim, ó, quietinho, bem quietinho. Bem quietinho, sentadinho. E eu falando lá, nós estávamos numa sala, né? Conversando, falando da palavra lá. E ele bem quietinho, com a cabeça baixa. De repente ele... E eu não estava olhando, eu estava falando, não estava pensando. Ah!
Estou dizendo que ele fez isso mesmo, irmão. Vai dormir que eu lhe assusto. Bonito foi a reação dele. Bonito foi a minha. Agora eu fiz isso por causa do susto, viu? Foi de coragem, não. Quando ele partiu que fez raio, eu estava sentado. Eu fiz... Eu fiz um negócio engraçado. Ele botou o peito assim, eu botei o meu e eu olhei para ele assim. E ele olhou para mim e eu fiquei olhando para ele. Ele pensou que eu ia recuar, eu não recuei não. Eu disse, se eu não expulsar no nome de Jesus, eu dou uma mãozada. Me enrolei com ele aqui. Graças a Deus não precisou não. O nome de Jesus foi suficiente. Aí ele não aguentou resistir, a unção estava forte, ele correu lá para dentro, se escondeu lá. Eu olhei para Gilvan, disse, bora lá, Gilvan. Gilvan estava comigo. Aí nós fomos lá para dentro. Quando nós entramos diante de Deus, o que eu estou falando, quando nós entramos dentro da cozinha, ele manifestado, ele apontou o dedo, ele disse, também, ele apontou o dedo para mim. Estou com esse, eu não me lembro bem se foi 2 ou foi 1 que ele viu. Mandus estava lá, pronto. Foi mesmo, Mandus estava. Também, tu com esses 2 homens de branco aí perto de tu. Deus é bom, né? Estava lendo esses dias, ontem, eu li isso ontem. No livro, né, que a Bíblia fala. Você sabia que para cada pessoa que nasce, Deus envia um anjo para cuidar daquela pessoa? Irmão Rico falando que ele teve uma visão com Jesus e um anjo. E o anjo, esse anjo ele era muito grande, tinha 3 metros de altura, uns 3 metros ele relata. E o anjo ficava só lá parado, olhando assim, né? Aí ele perguntou, ele chamou ele, e esse grandalhão aí? Aí Jesus disse, esse é seu anjo. Ele ficou feliz demais. Rapaz, você não sabe a alegria que eu fiquei, que tinha 2 anjos do meu lado. Isso é verdade, irmão. Isso não é mentira não. Eu estava pregando lá na Filadélfia, lá embaixo. E eu estava fazendo um trabalho de libertação. O demônio caiu lá manifestado. Tiago achava bom. Tiago era presepeiro. Tiago ficava querendo que eu fosse envergonhado. Ele agora vai ser envergonhado. O demônio se manifestava. O demônio, eu dizia assim, de joelho, o demônio. De joelho, o demônio. Eu digo, pois está certo. Se o que eu preguei é verdade, se o que eu não preguei é verdade, você não fica de joelho não. Agora se o que eu preguei é verdade, você fica de joelho. Ele pá, caía de joelho lá. Olha que tremendo, irmão. Teve uma vez, que a irmã Frase deve estar lá em cima. É uma professora da escola. Foi curada do coração. Não sei se eu acho que foi nessa igreja, não, mas foi curada. Mas recebeu muito milagre aqui também. Ela disse que teve uma vez que o demônio estava lá. E quando ela olhou, Deus abriu os olhos dela e ela viu na dimensão espiritual. E ela viu um grandalhão com espada, um anjo grandão. E quando ela olhou assim, eu não vi não, né? Ela viu porque ela entrou na dimensão do espírito. Eu não estava na dimensão do espírito, estava orando, né? Ali. O demônio estava amarrado. E ela viu na dimensão do espírito que aquele demônio só estava esperando eu dar a ordem para ele amarrar o demônio. Mas como estava tudo no controle, ele não fez nada. Aquele anjo. Olha que maravilha, irmão. Olha para seu irmão e diga, você tem um anjo especial. No dia que você nasceu de novo, cuidando de você. Quem crê na palavra? É verdade, irmão. Eu não sou macumbeiro, não. Fui lá para o sítio do irmão. Cadê? Todo mundo lá em cima hoje, é? Fui lá para o sítio do irmão Zé, a gente pregava o evangelho naquele tempo lá. E eu uso a palavra, irmão, eu uso a palavra. Eu tenho fé, sou homem de fé. Você é de fé? Amém. Crê na sua salvação? Amém. Quando eu ia chegando, o miserável do cachorro partiu para cima de mim. Quando ele partiu para cima de mim, eu olhei para ele, está paralisado. Em nome de Jesus. Aí quando eu saí, né, aí eu só vi, quando eu olhei no retrovisor, todo mundo olhando assim, o cachorro paralisado. Pastor, desparalisa o cachorro. Está desparalisado. É verdade, irmão. A palavra funciona. Não é só para pastor, não. É para você também.
Esse dia aqui, nós fazendo um discipulado aqui. O menino estava aqui, um antes estava, um antes ficou rindo que só. Nós aqui, as portas abertas aqui, de repente veio um redemoinho lá fora, e o bicho mirou para cá, e ele vinha entrando para cá, eu estendi a mão, está repreendido, em nome de Jesus, aqui não entra não. Ele parou na calçada e não entrou. Você crê em mistério? Isso é o poder da palavra. Amém? Nós somos justificados em Cristo. Vamos retornar para a matéria. Está terminando. Diga glória a Deus. Romanos 3, 24. Quero ler novamente esse versículo. 24. Quero ler junto com você. Todo mundo, em voz alta. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Outro versículo para te convencer que você pode crer na sua salvação. Amém? É a palavra que está dizendo. Não coloque a responsabilidade em Deus, creia no que está escrito. Você tem que ter fé no que está escrito. Sabe por que eu sou o vencedor? Porque eu tenho fé no que está escrito. Nós temos quantos visitantes hoje? Ninguém contou. Eu contei 13, eu acho que passou, não foi? Mas um está aqui, ninguém sabe, que 3 horas da tarde eu estava aqui orando em línguas, para lá e para cá. E de repente, antes orava ali, porque antes ora em língua assim, ele é ligeiro demais, fica rodorogorodolo, chorodorobro. Dá vontade de dizer, calma aí, antes, vai devagar. Nós orando aqui, ele orando dali, orando aqui, o Espírito Santo falou no meu coração, quantos visitantes você quer? Eu digo que é 10. O negócio é assim. 10 visitantes. Ele tocou no meu coração, né? Eu disse 10 visitantes. Ô, antes, tu crê que tem 10 visitantes diferentes amanhã? Eu disse, eu creio, está feito. Em nome de Jesus, 10 visitantes. Veio mais de 10. Por causa da palavra. Amém? Agora lê esse outro versículo. Sendo justificados gratuitamente. Está no mesmo, é? Passou não, hein? Romanos 5,19, sem dizer, né, Deus? Mas é bom ler a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia? Vamos lá. Pode vir para cá o pessoal do louvor. Todo mundo igual. Já. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Para aí, para você entender direitinho. Vamos ler e vamos entender o que está dizendo. Por causa da desobediência de um homem, quem foi esse homem? Adão. Preste atenção, isso é importante. Por causa da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Agora olha o restante. Assim também, por meio da obediência de um só, da obediência de quem? Jesus. Preste atenção, olha para cá. Por causa da desobediência de Adão, todo mundo ficou condenado ao inferno. Aí diz, por causa da obediência de um só. Quem é esse que obedeceu, que venceu o pecado? Jesus. Por causa da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Você consegue acreditar que em Cristo você é justo? Amém? Se você não consegue acreditar que em Cristo você é justo, aceite Ele como muito suficiente Salvador essa noite. Se você já tiver aceitado, está resolvido, comece a crer agora. Comece a crer. Você vai perceber, me ajude aí, os músicos. Você vai começar a perceber que a partir de hoje, isso é real que eu estou lhe dizendo, alguma coisa espiritual vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão perceber uma força, vocês vão perceber um ânimo, uma vontade de viver, uma alegria. Vocês vão perceber que as cores vão ficar mais nítidas. Vocês vão perceber, meu Deus, aquela depressão não vai existir mais. A sua vida vai voltar a ter sentido. Por causa do propósito da sua salvação da sua alma. Por causa do propósito da salvação do seu espírito. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluias. Quer ir pro violão? Ou canta daí mesmo? Vá. Vamos cantar um pouquinho? Leva-me além da dor. Aleluias! Dá um glória a Deus, irmão! Aleluia! Nos tornamos justos por causa de Cristo. Não é por causa para você se gloriar, se vangloriar. É Cristo, é Jesus. Não é a religião que tu segue, abençoada. Ah, é porque eu estou seguindo uma religião. Não, tá enganado. É Cristo. É a palavra. Agora a igreja é importante para você. Pastorado, o cuidado, as orações. É importante, é segurança para a nossa vida e nossa família. É importante você estar aqui. É importante você vir para esse ambiente. É importante você estar aqui. Amém? Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Amém? E não duvido não no seu coração que se Deus me revelar eu digo. Está pensando que Deus não traz informação aqui dentro não? Eu digo. Mas eu vou ficar calado. Levanta a mão vocês. Olhem. Feche os seus olhos. E eu peço, repita essa oração comigo. Repitam comigo. Repitam comigo. Diga: Senhor, hoje eu entendi que eu posso receber a salvação do meu espírito gratuitamente. Hoje eu entendi que eu posso ser justo, não por mim, mas pelo que o Senhor fez. Diga: hoje eu entendi que o meu nome pode ser escrito no livro da vida. Hoje eu entendi, não porque eu mereça, mas porque o Senhor quis. Jesus quis. Por causa de ti, por causa da tua graça, da sua misericórdia, eu recebo a minha salvação, da minha alma e do meu espírito. Diga: a partir de hoje, nem Satanás, nem ninguém vai roubar de mim a certeza da minha salvação. Diga: Jesus, diante dos anjos, de todos que estão aqui, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Obrigado. Deixa eu orar por você. Estenda a mão para cá.